Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus por mais um momento de reflexão aqui juntamente com vocês, pois isto é muito valioso quando nós nos reunimos para estar trazendo a palavra de Deus para nossos corações. Isso é bom porque aprende você aí do outro lado e aprende eu também aqui com vocês. Deixa aí o seu comentário, né? Se inscreva. E para você que quer fazer aí um compromisso em aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixa aí nos comentários e nós iremos estar orando por você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos uma palavra aqui que nós vamos tirar dúvida de pessoas que fazem às vezes essas perguntas, né, sobre o Vale de Ossos Secos, né? O verdadeiro significado da visão de Ezequiel. As pessoas perguntam, né, sobre o texto mais lindo, né, e enigmático que aqui a pessoa falando assim, que acho das Escrituras Sagradas, é a visão do Vale de Ossos Secos que o profeta Ezequiel teve, né? Aí alguém fala assim, mas confesso que tenho um pouco de dificuldade em entender o que isso significa para nós hoje. Qual seria o significado real do Vale de Ossos Secos naquela época e para nós hoje de forma prática, né? Então vamos estar esclarecendo aqui para o amigo ou amiga, né, que está aí do outro lado com essa dúvida, e nós vamos estar aqui esclarecendo para você o verdadeiro significado do Vale de Ossos Secos. Então, sua pergunta é muito importante. Quando lemos a Bíblia, a primeira interpretação que devemos fazer é o que aquela palavra significou, né? No momento em que foi entregue para ser destinatário. Na sequência, podemos analisar o que Deus quis nos comunicar, deixando-a registrada para a nossa leitura e pensar em aplicações para a época atual que não fira, né, aqui o sentido original do texto. Vamos então fazer isso aqui junto, né, aprendendo junto. Mas, como eu falei, em primeiro lugar, peço que vocês que são novos por aqui, se inscrevam no canal e deixem aí o seu comentário. Então, vamos ver aqui o que aconteceu realmente no Vale de Ossos Secos. Primeiro, no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale, né, uma espécie de cemitério cheio de ossos secos, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos, né, como diz a passagem lá, sequíssimo, o que demonstra que essas pessoas haviam morrido há um bom tempo. Isso aí você vai ver lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e o versículo 2. A seguir, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Então, está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Então Deus manda Ezequiel profetizar aqueles ossos que eles voltariam a se transformar nas pessoas que eram. Ezequiel 37, 4 ao 6. Ou seja, o profeta deveria falar às pessoas que estavam mortas. Aí aqui alguém pode pensar assim, mas como falar aqueles ossos? Aqui a gente vai ver o significado que é tipo apenas uma visão que ele estava tendo, certo? Pessoas pensam que realmente estava ali, né, literalmente aqueles ossos, era uma visão que o profeta estava tendo, né? A Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um ao outro, de acordo com o corpo que pertencia. Na sequência, aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. Ezequiel 37, versículo 7 e o versículo 8. Porém, os corpos estavam sem vida, e Deus manda que o profeta profetize a volta do espírito a cada respectivo corpo. E isso acontece de forma milagrosa, e um exército de vivos aparece de forma grandiosa. Ezequiel 37, 9 e o versículo 10. E o real significado do Vale de Ossos Secos, né? Aqui em terceiro lugar, Deus passa então a explicar a Ezequiel quem eram os ossos secos
e qual era o simbolismo que aquela visão, veja só, que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público a qual Ezequiel estava dando esta mensagem. Então, a gente pode ver aqui que foi ali uma visão que o profeta teve de alguém que estava se questionando a Deus, em vida, porém uma vida morta no pecado. Eles estavam questionando, o que seria, o que tem acontecido, que eles estavam perdidos. Nós vamos ver mais para frente. Então, a gente já sabe aqui que foi uma visão, que Deus estava dando, querendo passar uma mensagem aos destinatários que realmente estavam precisando ouvir sobre o que Deus iria fazer. Primeiro, os ossos secos eram toda a nação de Israel. Estava lá, as nações vivas, Os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, que vai nos falar no capítulo 37, versículo 11 de Ezequiel. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Mas por que a nação de Israel é comparada a ossos secos? Vamos ver aqui. Segundo, a nação representada pelos dois reinos da época, Judá e Israel, fora entregue, veja só, eles foram entregues aos inimigos porque tanto seus reis quanto o povo haviam se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado a aliança com Deus. O reino do norte, que foi Israel, foi conquistado pelos assírios e o reino do sul, que era Judá, seria conquistado pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus o seguinte sentimento, como está lá em Ezequiel 37:11. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Isso aqui é as duas nações falando para o Senhor. E os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, Ezequiel 37:11. Então aqui eles estavam lamentando por causa da sua vida de pecado, Estava falando que eles pereceram, estavam sem esperança, Então aqui essa visão está indo para eles. E Deus vai falar o porquê que eles estavam assim, Por causa da sua aliança que foi cortada, que foi quebrada essa aliança com Deus. Por isso que eles ficaram assim, feito um cemitério, feito pessoas mortas no pecado, e precisava de uma transformação, e foi isso que Deus usou Ezequiel para estar trazendo esta visão. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos em um cemitério. Então, aqui foi resposta, aquela lamentação que eles estavam fazendo lá, que os seus ossos tinham secado, tinham perecido a sua esperança. Então, aqui foi essa visão aqui que Deus deu para Ezequiel, foi uma resposta a essas palavras que eles estavam falando, que a nação estava lá falando. Então, o que significa esses ossos, os ossos secos, voltando à vida? Então vamos ver aqui, através do arrependimento, o homem que está morto no pecado, ele se arrependeu, então ele volta à vida, a ter uma vida nova com Cristo. A profecia de Deus dada a Ezequiel, querido, é explicada e significa que Deus iria transformar o seu povo, agora morto e seco espiritualmente, escravos de outras nações, como estava Israel e estava Judá, pelos babilônicos e tudo mais, escravizado aí pelas nações, e um povo cheio de vida. Então Deus iria trazer agora vida espiritualmente para eles que estavam sendo escravizados por outras nações. Então iria ser um povo cheio de vida e vitória. Foi a promessa de Deus para a vida deles. O versículo 12 do capítulo 37 de Ezequiel vai nos falar assim: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então aqui é uma promessa linda para aqueles que se arrependerem, que reconhecerem o seu erro e voltar-se para o Senhor. Então Deus vai dar esta promessa. Então, nós temos uma esperança, sim, hoje que nós somos considerados esses ossos secos, somos considerados mortos, considerados sem esperança muitas vezes, mas quando nos arrependemos e nos reconhecemos nosso erro, aí vem essa promessa que Deus vai, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela.
Então, muitas vezes as pessoas já se acham num poço profundo e no fundo do poço e acha que não vai mais sair de lá. Mas quando tem o arrependimento, assim como aconteceu com Jonas quando estava no ventre do grande peixe lá no mar, ele se arrependeu e Deus autorizou aquele peixe vomitar Jonas na areia do mar. Então, aqui está nos falando que Deus iria conduzir seu povo, né? Agora sendo como ossos secos, novamente a vida. Deus iria conduzir novamente a vida, mesmo agora eles sendo considerados ossos secos, né? E eles novamente estariam vivos, né? Libertos para andar nos caminhos de Deus. Aí no versículo 14 do 37 ainda diz: Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então veja aqui mais promessas para aqueles que se arrependeram. O que o vale de ossos secos significa hoje em dia, né, para nós? Conforme vimos, a descrição do Vale de Ossos Secos foi objetiva e com foco no povo de Israel. Esse é o significado real dessa visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma com que ele lidou com Deus e a resposta de Deus a eles pode nos trazer algumas lições nos dias de hoje, é claro, né? Então isso aí ficou registrado para que hoje Deus venha falar conosco através desta lição que nós aprendemos aqui. Devemos tirar lições, assim como Israel estava padecendo, estava sem esperança por causa da sua quebra de aliança com Deus. Hoje também nós muitas vezes sofremos porque quebramos nosso pacto, nossa aliança com Deus, e por isso vem muitos castigos, muitas coisas que acontecem no mundo. Mas quando nós nos erguemos, quando nós reconhecemos, assim como Davi reconheceu o seu pecado e Deus perdoou, né, lá em Betseba, lá nós sabemos a história da mulher de Urias, e Deus perdoou. Então, assim como nós nos arrependemos também, Deus está de braços abertos para nos perdoar e renovar essa linda promessa que fez a Israel. Então, primeiro, o pecado e a distância de Deus nos faz secar, ou seja, perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus, perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo de nações pagãs naquela época, né? Israel e Judá. Então, nos transformamos em ossos secos numa sepultura, quando nós deixamos os caminhos do Senhor e seguimos o mundo, seguimos a imundície, a imoralidade desse mundo. Então nós nos tornamos escravos do pecado, porque a Bíblia diz que aquilo que nos domina é o Senhor nosso, então nós somos escravos deles, né? Se algum vício domina você, você é dominado, então você é escravo daquele vício, né? Mas eu quero dizer que Deus, ele é misericordioso e diante de um coração arrependido, ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênção. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos. Então, ele pode transformar, porque ele é misericordioso. Ele vai pegar esse coração arrependido, né? Ele pode transformar até mesmo esse vale de osso seco que está aí, né? Nossas vidas, sua vida, ele vai transformar. Esse vale de osso seco que está sem vida nenhuma, sem esperança nenhuma. Então, ele vai transformar em algo cheio de vida, né? De vigor. Você vai ser uma bênção na mão de Deus, né? Porque Deus ainda é misericordioso para com os seus, para com aqueles que se arrependem, que reconhecem os seus erros, que têm um coração, né, reconhecido, um coração grato e reconhece que pecou e que precisa, que carece da graça de Deus. Então, mas esta vida capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor, pela ação do Espírito Santo, pelo poder dele agindo na vida que está seca. E exige de nós, né, que somos ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Você sabe da história do filho pródigo, quando ele pede para seu pai a sua parte da fazenda que ele pertencia, a sua herança, e ele foi embora e gastou tudo absolutamente com as meretrizes, com
com coisa com seu bel prazer, e depois ele começou a padecer necessidade. E a Bíblia diz que ele se arrepende e reconhece que na casa de seu pai tem os trabalhadores, seus jornaleiros, tem comida à vontade, e ele fala assim: olha, eu pequei contra Deus e perante o meu pai, não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas eu vou me levantar, eu vou até ele e vou pedir uma segunda chance para que eu seja pelo menos um dos seus empregados. Não quero nem ser mais filho, que eu já gastei o que tinha, né, a minha parte, mas eu vou pedir para ser um jornaleiro, um trabalhador dele lá na sua vinha. E ele voltou e só por causa do arrependimento dele, o pai o recebeu como filho, deu mais parte da herança e fez uma festa. Assim é Deus, meu querido irmão. Ele faz uma festa por você, por um pecador que se arrepende. Ele faz uma transformação na vida do ser humano. Então, por fim, não existe impossível para Deus, é claro. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pode retomar a vida, né, em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria então difícil para Deus? Né? Não possa fazer que Deus então não tem nada difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas, não é verdade? Então eu quero finalizar aqui fazendo aqui uma ligação interessante desse texto com algo que Paulo escreveu lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versículo 52, ele vai dizer assim: um momento no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, né? A trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus pode transformar, né, aquilo que era corruptível em algo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está no vale de ossos secos, se você é um desses ossos sem vida, creia que o Senhor pode te restaurar. Clama a Ele, né? Por isso, e veja milagre acontecendo. Então, clame a Deus. Então, somente clame e se arrependa e volte ao Senhor. Faça como Israel fez, se arrependeu e Deus, né, abriu a sepultura e tirou eles de lá de dentro. Louvado seja o nome do Senhor, transformando, né, numa vida cheia, abundante, com a presença de Deus. Você pode, porque você está ainda com fôlego de vida, você pode ainda se arrepender. Então volte para Jesus, se arrependa e deixa aí seu comentário, né, falando se você está voltando, e nós iremos estar orando por você, para que Deus possa estar cada dia te dando essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Amados, um forte abraço, até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí. Se não houver o arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento, né? Porque a Bíblia diz que assim como aconteceu nos dias de Noé, casava-se, dava-se em casamento, também vai ser a volta do Filho do Homem, né? Devemos estar alerta. Lá em Amós vai nos dizer: prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus.